Filipenses, meus irmãos, aqui no capítulo 2, nós daremos continuidade à seção seguinte, à unidade seguinte. Algumas versões trazem alguns títulos aí, mas o tema que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite é processo progressivo, mais certo. Esse é o tema que gostaria, então, de que nós desenvolvêssemos nessa noite. Um processo progressivo, mais certo. Filipenses 2, 12 a 18, está inserido em uma seção maior aqui da carta de Paulo aos Filipenses, e após ele apresentar, então, o exemplo supremo, maior de Cristo Jesus, que se encontra aí nos versículos 5 a 11, então, Paulo apresenta esse exemplo supremo de humildade, de serviço, de obediência, e ele então exorta os cristãos a aplicarem esta verdade em suas vidas diárias, na vida ordinária. A fé cristã não deve ser vivida apenas em quatro paredes, ou quando nos encontramos com o nosso irmão, porque ele vai nos ver. Porque ele vai ver o meu testemunho, as minhas atitudes, a minha fala. Ele quer ouvir algo de mim. Então, logo, eu preciso viver a fé diante dos olhos daqueles que também compartilham da mesma fé que eu. Mas não é isso que Paulo nos apresenta aqui nesse texto. Nos exorta através desse texto. Esse trecho da palavra de Deus, ele é fundamental para nós entendermos aqui, meus irmãos, que a igreja deve viver como expressão visível de Jesus no mundo, participando ativamente da missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Deus está redimindo o mundo através do seu Filho Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, você tem um relato de como ele está fazendo isso, de como essa missão vem se desenvolvendo através dos séculos. Em Gênesis ele cria todas as coisas, o homem corrompe tudo, o pecado entra e devasta todas as coisas. Há uma promessa então de um varão perfeito que pisaria na cabeça da serpente, que destruiria ela, mas que ainda assim seria picado por ela. Nós então vemos o desenvolvimento dessa semente plantada no enredo das Escrituras. Nós temos a promessa dada a Abraão, o desenvolvimento dessa promessa dada a Jacó, e outras promessas vão sendo dadas por Deus, promessas que sempre vão apontando e se ampliando, mostrando então e havendo uma revelação final de que o Messias, de que o resgatador, de que o redentor do universo, do mundo, é o Senhor Jesus Cristo. Como já tratamos em outras mensagens, Jesus ele não é resgatador apenas de nós seres humanos, não nos representa apenas. O seu sacrifício expiatório na cruz, ele é suficiente para pagar pelos nossos pecados, para nos tirar toda a nossa culpa e colocar a sua justiça em nós, mas também para redimir o mundo inteiro. Portanto, a salvação de Cristo Jesus, dada ali, através do seu sacrifício e ressurreição, não é apenas para indivíduos, homem, mulher, crianças, adolescentes, para o ser humano, mas Deus na cruz, em Jesus Cristo, redime toda a história, redime todo o universo. A salvação, portanto, é cósmica, não apenas particular, individual. A salvação é de todo mundo, a redenção é de todo mundo. Nós começamos a criação com Deus estabelecendo um casal para ser então representante dele, para ser regente da criação. E no final de todas as coisas nós temos Deus restabelecendo, restaurando aquilo que ele queria que então acontecesse desde o princípio. E nisso tudo ele manifesta a sua graça, o seu amor e o desejo de que nós, enquanto homens, nos deleitemos, nos alegremos nele. Paulo aqui, meus irmãos, começa esse trecho com uma palavrinha que nos assegura de que ele está continuando, então, um argumento. E nós, então, leremos o texto e vocês perceberão. A palavra de Deus diz, 12 a 18 do capítulo 2 de Filipenses. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor.
pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de libação ou de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo dá continuidade aqui nos convidando. Meus irmãos, assim como Cristo, nos levando sempre o olhar para a pessoa e o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está chamando a igreja a responder à obra redentora de Cristo Jesus, vivida na sua humilhação e na sua exaltação, como vimos na última pregação, com uma vida de obediência que reflete, meus irmãos, o reino e a realidade do reino de Deus. Nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos responder esta posição que temos diante de Deus, uma vez que fomos alcançados pela obra redentora de Cristo na cruz. Depois de Paulo discorrer sobre a humilhação, sobre a morte, sobre a exaltação de Cristo Jesus, ele diz assim: meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram. Como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Eu não sei se vocês recordam, no capítulo 1, Paulo também menciona sobre a presença dele e sobre a vida desses irmãos. Sobre o desejo de que a vida deles continuasse de forma íntegra, expressando Jesus ao mundo. Que eles não vivessem com discórdia. Esse é tema também no primeiro capítulo, e nós percebemos que em todo o livro de Filipenses, Paulo vem enfatizando o mesmo tom. Unidade, missão, glória de Deus, expressão de Jesus. Ele vem enfatizando esse tema o tempo inteiro, nos convidando para uma realidade de reflexão, de expressão da igreja, não uns dos outros, mas de Jesus, somente dos valores do reino de Deus. Paulo aqui fala, meus irmãos, sobre alguns aspectos. Primeiro deles, precisamos desenvolver a nossa salvação com tremor e com temor. Precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. A ideia central que nós estamos aqui desenvolvendo é: a igreja que expressa Jesus deve viver sua salvação de maneira ativa, testemunhando no mundo com alegria e integridade. Testemunhando ao mundo com alegria e integridade. Para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Paulo diz assim: meus amados, como sempre me obedecestes, ou como sempre obedeceram a palavra de Deus, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, ele diz então: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. A expressão aqui, meus irmãos, desenvolvei a vossa salvação, ela não sugere que os crentes em Jesus Cristo precisam conquistar a sua salvação. Existem muitas pessoas que acreditam piamente que precisam trabalhar para o quê? Para conseguir a sua salvação. Mas o que Paulo está chamando os irmãos aqui para fazer não é isso. Não é trabalhem, labutem, se esforcem, façam boas obras, façam o que vocês puderem para serem aceitáveis diante de Deus. Não é isso que Paulo está chamando os irmãos para fazerem. Mas Paulo está chamando os irmãos para viverem as implicações da salvação realizada na vida deles. Paulo está nos convidando a viver a realidade de salvos de fato.
Nos domingos pela manhã nós estamos tratando o tema da santificação. E é isso que Paulo está chamando a atenção dos irmãos aqui nesse trecho. Se você não tem vindo para a EBD, eis o convite. Eu não vou falar mais nada sobre santificação aqui. Você vai ter que vir para poder acompanhar mais o aprofundamento que temos dado então nessa temática sobre o que é santificação. Então fica o desafio para a igreja, para chegar na EBD e então nós aprofundarmos mais em aulas específicas como essa, sobre o tema da salvação, segurança, santificação e etc. Dito isso, então o convite de Paulo para nós é: desenvolvam algo que vocês já possuem. Vivam de modo digno da posição que vocês têm. É isso que Paulo está chamando nós a fazermos. Temor e tremor aqui, meus irmãos, denotam para nós uma reverência profunda por Deus, reconhecendo que a vida cristã não é brincadeira. A vida cristã exige de mim um compromisso, exige de mim seriedade em resposta à grande salvação que me foi concedida por Deus na cruz. Se nós observarmos, meus irmãos, o texto anterior, nós não vamos expor todo ele novamente, mas eu gostaria que você recordasse de algumas verdades. O Rei do Universo se esvaziou, viveu de modo como um de nós, sendo ele o próprio Criador, se tornando criatura. Percebam que o Rei se esvazia do seu estado eternal e se torna uma criatura como nós. Ele está sujeito à morte. E ele, inclusive, morre. E morre morte de cruz. Mas ele não fica preso na tumba. A tumba está vazia. Ela ficou vazia porque o rei ressuscita. Nós temos um rei que se submete a uma vida de servo para poder salvar pessoas que não conseguiriam. Nós não conseguimos nos salvar, nós não conseguimos nos santificar por nós mesmos. Mas Deus nos convida através de sua palavra, a uma vez alcançados por essa obra redentora de Jesus na cruz, por este exemplo de humildade e de obediência, uma vez alcançados e tirados das trevas e trazidos para a luz, vivermos dia após dia desenvolvendo essa salvação. O que significa isso, irmãos? Já dissemos. Não significa que vamos conquistar ou trabalhar para alcançar a salvação. Mas vamos dia após dia labutar, trabalhar, ter o firme compromisso de vivermos como pessoas que foram de fato salvas. Esse desenvolvimento se dá com temor e com tremor. O que isso significa? Significa que nós precisamos reconhecer que é séria a caminhada cristã. Nós não podemos viver de qualquer jeito, do jeito que achamos correto, como já temos enfatizado também em outras meditações. Como enfatizamos na exposição de Levítico, como tem sido enfatizado, não é do nosso jeito que Deus nos convida para viver, mas é do jeito dele. Nós precisamos, dia após dia, temer o nosso Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós andamos de maneira distorcida, nós andamos de maneira em rebelião, demonstrada através das nossas atitudes, porque nós não tememos a Deus de fato. Nós agimos com imprudência, com tolice, muitas vezes em nosso dia a dia, porque nós não tememos a Deus. Porque nós não tememos que Ele é o soberano e Ele está sempre conosco. Nós agimos de maneira pecaminosa, não santa diante de Deus, porque não tememos a sua santidade. Não tememos o fato de que um Deus santo está a me observar o dia inteiro. Nós agimos, meus irmãos, de maneira má, pecaminosa, muitas vezes até a escandalizar o Evangelho, a escandalizar o nome de Deus, porque nós não tememos a Ele. Temer a Deus é reconhecer que Ele é Senhor, que Ele está em todos os lugares, que Ele detém toda a autoridade. Temer é respeitar, temer é honrar. Nós não temos feito isso, meus irmãos, mas nós precisamos
nos santificar dia a dia no temor do Senhor, observando a sua palavra. Nós precisamos desenvolver essa nossa salvação, nos santificarmos dia após dia com tremor. Sim, com tremor, porque é uma grande responsabilidade. A vida cristã, meus irmãos, não é algo que se cumpre num ritual de vir aos domingos ao templo da igreja, cantar louvores, ouvir, conversar com irmãos, retornar para casa e a vida continua como se nada aconteceu. Como se não houvesse um Deus que está comigo em todo o tempo. Nós precisamos nos santificar dia a dia, desenvolver a nossa salvação com tremor, porque Deus nos alcançou de maneira graciosa. E isso foi custoso. Isso custou a sua própria vida. Ele abandonou um trono de glória, meus irmãos, e recebeu aqui na terra uma coroa de espinhos, por mim e por você. E nós precisamos observar que a grande salvação de Deus, ela nos alcança pela graça, mas não para vivermos do mesmo modo que vivíamos outrora. Nós precisamos temer a Deus, nós precisamos honrá-lo, nós precisamos viver para Ele somente. O versículo 13 diz: porque Deus é quem opera em vocês tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Esse versículo aqui, meus irmãos, revela aqui para nós, obviamente, a tensão que existe entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Se eu não consigo me santificar por mim mesmo, então por que eu vou tentar me santificar? Se eu não consigo, de maneira alguma, me salvar, então por que é que eu vou trabalhar para ser santo? Talvez essas sejam algumas perguntas que fazemos quando chegamos diante desse texto. E Paulo diz que, embora os crentes sejam chamados a trabalhar a sua salvação, é Deus quem efetua tanto o desejo quanto a capacidade para fazê-lo. Quando Paulo diz no versículo anterior: meus irmãos, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Paulo está dizendo: olha, o fato de vocês serem salvos não acontece porque vocês desejam a Deus, porque vocês não conseguem desejar a Deus. Um coração pecaminoso, ele não deseja a Deus, ele busca encontrar saciedade para a sua fome em todas as fontes possíveis, em drogas, em prostituição, em lascívia, enfim, em bebida, em relacionamentos. E são diversas as áreas que o coração, distante de Deus, busca saciar essa fome. Mas já dizia Agostinho que o nosso coração só descansa quando nós, de fato, nos saciamos e nos alimentamos de Deus. O nosso coração só encontra quietude quando nós encontramos em Deus o nosso descanso. Nós, meus irmãos, precisamos desejar a Deus ardentemente, mas esse desejo vem dele. Nós precisamos ser santos, mas esse desejo vem dele. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, mas esse desejo vem dele. O texto da palavra de Deus aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se ele lhe salvou, ele vai concluir a sua obra de salvação. Mas no íntere do início e do final, existe então o meio. E o meio se trata exatamente desse caminho que eu e você precisamos percorrer nessa vida, de buscarmos dia após dia imitarmos Jesus Cristo. Dia após dia olharmos para a cruz de Cristo, buscando entender qual área da minha vida precisa ser mudada, lapidada, moldada ao caráter de Cristo. Meus irmãos, saber que é Deus quem efetua tanto o desejo por Ele mesmo, como o desejo de ser santo, quanto a capacidade para sermos santos como Ele é, isso coloca a igreja aqui como coparticipante na missão de Deus. A obra de santificação que ocorre em nossas vidas, embora o desejo para ser santo não venha de nós,
Deus coloca esse desejo em nós para que com responsabilidade, com seriedade, com compromisso, nós busquemos dia após dia seguirmos Ele, negando a nós e nos santificando. Participando da missão dele no sentido de operar algo em nós, termos a responsabilidade de mortificarmos o nosso velho homem na dependência da graça divina. Quando você cair, quando você pecar, volte os seus olhos para a cruz de Cristo. Volte os seus olhos para o exemplo de Cristo na cruz. E pense o seguinte: se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Até mesmo os pecados que nós cometemos, até mesmo as obras que praticamos que desagradam a Deus, são prova de sua graça, para nos lembrar que sem Ele nós não conseguimos nada. Sem Ele nós não conseguimos salvação. Sem Ele nós não conseguimos ser santos como Ele quer que nós sejamos. Quando cairmos, não corramos para longe de Deus, corramos para mais perto dEle, pois é Ele nos lembrando de que precisamos mais e mais de sua graça, mais e mais andar em dependência dEle. Agora eu gostaria que você fizesse uma avaliação pessoal sobre como você está desenvolvendo a sua salvação. Como você tem trabalhado o aspecto de santificar a sua vida à imagem de Jesus Cristo. Você está permitindo que Deus trabalhe em você de maneira eficaz? Você tem consciência de que Deus, quando lhe alcança com a sua graça, Ele iniciou uma obra de salvação, Ele vai concluir, mas Ele quer que você, então, trabalhe, desenvolva essa salvação, desenvolvendo temor, tremor diante dEle, deixando que o Espírito Santo exerça o poder transformador, a imagem de Cristo na sua vida. Considere, portanto, criar um plano para investir na sua vida espiritual. Como é que está a sua vida de oração? Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida de estudo bíblico da palavra de Deus? Como está a sua vida com a sua comunidade? Você tem se relacionado? Você tem sido um membro funcional do corpo de Cristo local aqui em Juazeiro, nessa igreja? Você tem estado interessado nas causas do reino de Deus? Você tem interesse em almas perdidas? Se nada disso é assunto do qual você se interessa, então talvez você precisa reconsiderar e pensar: será que eu sou mesmo um cristão? Será que eu sou mesmo um filho de Deus? Será que eu fui mesmo alcançado pela graça dele? Crie um plano. Busque a Deus. Desenvolva a sua salvação. Se nós queremos, meus irmãos, ser uma igreja que vive a sua salvação de maneira ativa, vibrante, testemunhando ao mundo com alegria e integridade o caráter de Cristo, nós precisamos, dia após dia, desenvolvermos a nossa salvação. Em que áreas da sua vida você precisa de maior comprometimento com Deus? Talvez você seja alguém que não perde um culto, mas lá na sua casa você não tem tempo com Deus de oração. Você não ora, você não lê a Bíblia, você abre a sua Bíblia só quando vem para a igreja, às vezes até esquece a Bíblia física porque você confia no celular. Quando não esquece o celular também. Como você pode aplicar o temor e o tremor nas áreas em que você precisa desenvolver esse comprometimento maior com Deus? Talvez você ache que ser cristão, mais uma vez enfatizamos aqui, é só vir aqui o templo, se reunir, cumprimentar as pessoas, voltar para casa e viver toda a sua semana como se não existisse um Senhor sobre a sua vida. Como se o Senhor da sua vida fosse você mesmo. Mas através do texto da palavra de Deus, através desse convite, convocação e exortação de Paulo, nós somos
chamados, convocados. Se você é um crente em Jesus Cristo, se você um dia disse, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, e você não tem uma vida de desenvolvimento da sua salvação, eu sinto em dizer, mas talvez você não entendeu o que é ser um cristão. Nós precisamos acordar para a realidade da santificação, do desenvolvimento da nossa salvação. Uma outra pergunta advinda dessas exortações aqui é: quais são os desafios? Quais são os desafios que você tem enfrentado ao trabalhar, ao desenvolver a sua salvação? Como é que você pode superar esses desafios? Ou você se entrega a eles e tudo bem, Deus é quem efetua em mim tanto querer quanto realizar. Então, é Ele quem vai fazer mesmo, eu não preciso fazer nada não. E então eu cruzo os braços, não assumo nenhuma postura de responsável pelos meus atos, mas culpamos a Deus até com essas atitudes. O convite de Paulo para a nossa reflexão aqui, meus irmãos, é: sempre vão existir desafios, mas eu e você somos convocados por Deus a desenvolver. Nós somos convocados por Deus a trabalhar para nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. A obra de salvação, o desejo por Deus, quem nos dá? O próprio Deus. Mas Deus também convoca aqueles a quem Ele dá o desejo por Ele, a se santificarem dia após dia, enfrentando sejam quais forem os desafios, superando os desafios na busca e no desejo de parecer mais com Cristo Jesus. Se eu e você queremos viver as nossas vidas cristãs, se nós queremos viver a vida cristã, a nossa salvação, de maneira ativa, vibrante, testemunhando Cristo ao mundo com alegria e integridade, nós precisamos desenvolver nossa salvação, mas também precisamos brilhar como luzeiros no mundo. Nós precisamos brilhar como luzeiros no mundo, é o que o texto da palavra de Deus continua dizendo nos versículos 14 a 16. Paulo continua dizendo aos irmãos: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, refletindo ou retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O versículo 14 nos lembra de coisas que acontecem de maneira muito prática e que às vezes chegam no contexto da igreja de maneira muito sorrateira: murmuração e contenda. São como cupins na vida de uma igreja em crescimento, que vão corroendo aos pouquinhos ali, e se nós não tomarmos cuidado, logo a árvore tomba. Murmuração e contenda. A igreja deve evitar essas duas coisas, que são atitudes contrárias ao Espírito de Cristo. Deus quer que sempre que necessário lamentemos. Nós temos todo um livro escrito que tem por título Lamentações. Mas lamentação é muito diferente de murmuração. Murmuração, nós excluímos Deus da soberania, ou até nos colocamos como o nosso próprio Deus. Na lamentação, nós reconhecemos a soberania de Deus e lamentamos por estarmos vivendo ou vivenciando algo que é triste, que é ruim, talvez, aos nossos olhos, mas confiando ainda de que existe um plano que está em execução. E esse plano é perfeito, embora eu ainda sofra com as consequências do que me acontece. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa evitar as murmurações e as contendas, não apenas porque perturbam a unidade da igreja, mas também porque obscurecem o testemunho da igreja ao mundo.
Nós vamos convidar as pessoas para seguirem a Jesus, mas dentro da igreja nós vivemos com picuinhas. Se o irmão fulano de tal não concorda com a minha ideia, então eu corro para aquele outro irmão que é meu amigo e começo a cochichar no ouvido dele, dizendo, olha, o fulano não concorda comigo. Eu acho que ele pensa assim, que ele pensa assado, e então começa a semear contenda, e há então uma cisão, há então um rompimento na unidade da igreja. E quais são as consequências disso? Quando as pessoas verem uma igreja que vive em contenda, ainda que no ar, algo que não fique explícito, como aquela ilustração de você dar uma unhada e esconder a unha. A igreja do Senhor Jesus não deve, de maneira alguma, meus irmãos, viver dessa maneira. Se alguém não concordou com você, aceite com humildade. Se alguém tem chegado a você e exortado por meio da palavra, não uma exortação ou opinião pessoal, porque acontece muito disso, não fica com raiva, é a palavra de Deus. Recebe a palavra de Deus, agradece o teu irmão e segue firme, visando a unidade do povo de Deus. Não fica com raiva dele. Nós precisamos, meus irmãos, acordar também para murmurações. Burburinhos, aconteceu alguma coisa, então começam a murmurar, a dizer várias coisas, semeando muitas vezes a falta de unidade. Semeando muitas vezes um testemunho de que eu não confio no plano redentor do meu Deus. O versículo 15 diz que nós precisamos evitar as murmurações e as contendas para que nós nos tornemos irrepreensíveis, versículo 15, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Meus irmãos, à medida que nós vamos negando tudo aquilo que nos identifica com o mundo, nós vamos nos identificando e agarrando tudo aquilo que nos identifica como verdadeiros filhos de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa dia após dia, e percebam essa ênfase, meus irmãos, é dia após dia, não é algo pontual, é algo diário, é um compromisso diário, que acontece na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, no seu entretenimento, que acontece aqui quando nós nos reunimos para adorar a Deus, que acontece em todo lugar, em todo tempo. Nós precisamos evitar murmurações, contendas, para que o testemunho de Cristo Jesus não seja manchado, para que a luz do Evangelho, para que a luz de Cristo Jesus não seja ofuscada pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa falta de desunião e de apego ao plano redentor do nosso Deus. A igreja ela é chamada a ser irrepreensível e sincera. Em outras palavras, nós somos chamados a ser santos. Nós somos chamados a imitar o nosso Senhor Jesus. E aqui Paulo destaca que, como filhos de Deus, em contraste, obviamente, com os filhos ou com o mundo que está corrompido pelo pecado. O mundo já vive nas trevas. Se eu e você, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, salvos em Cristo Jesus, temos garantia disso, de que Ele vai completar essa obra, mas ainda vivemos como se estivéssemos nas trevas, qual a diferença haverá entre nós e aqueles que estão em trevas? Para onde eles vão olhar se está todo mundo no escuro? Nós precisamos ser como lâmpadas que iluminam o caminho. O caminho não sou eu, o caminho é Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, de fato, ser como farol para os navegantes em mar revolto e de escuridão. É interessante que o farol, não importa a tempestade, quando a sua luz está ligada, os navegantes que se aproximam, eles conseguem ver a sua luz, que guia. Não guia para si, mas guia para um porto seguro
e tranquilo. De igual forma, nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos ser como faróis que apontam para o porto, que é Jesus Cristo, e não nós mesmos. Nós devemos levar o olhar das pessoas para o irrepreensível, mas buscando ser irrepreensível também. Nós precisamos levar o olhar daquele que é Salvador, mas manifestando a nossa salvação. Eu fui salvo, eu fui resgatado, eu fui transformado, eu fui alcançado pela graça, eu não sou perfeito, a obra dele não terminou, mas há salvação em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos proclamar com as nossas atitudes, não vivendo da mesma forma que outrora, como corrompidos, como se estivéssemos em trevas, sem entendermos qual o propósito da vida, por que estamos aqui. Ser luzeiro significa ser uma testemunha ativa e visível da luz de Cristo, em um mundo envolto em trevas. A expressão de Jesus, então, meus irmãos, ela é visível na sua santificação, na sua santidade, na sua integridade, na nossa integridade e santidade. O versículo 16, Paulo diz: retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido nem trabalhado em vão. A igreja, ela deve reter a palavra de quê mesmo? O que é que diz aí na Bíblia de vocês? A palavra? A palavra de quê? Esse discurso está muito morto. A palavra de quê? Da vida, meus irmãos. Nós precisamos viver. Nós não podemos andar nesse mundo como se estivéssemos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tiveram todos os seus pecados perdoados. Ele nos vivificou para que de fato vivêssemos, como cantamos já nessa noite. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Nós somos chamados a expressar Jesus. Paulo aqui destaca a expectativa, obviamente, escatológica, a expectativa futura, apontando para o dia de Cristo. Ele conclui o versículo 16, dizendo: retendo firmemente a palavra da verdade, assim no dia de Cristo. Nós precisamos dia após dia reter a palavra, guardar a palavra em nosso coração. Nós precisamos dia a dia nos agarrar a essa palavra de vida, porque é essa palavra que o Espírito Santo que habita em nós como igreja, ele usa para ir nos conformando, para ir lapidando o nosso caráter, a imagem do caráter de Cristo. E assim nós então conseguimos de fato viver como Cristo, andar como Ele andou nesse mundo. Embora corrompido, embora em trevas, nós, pela graça de Deus, podemos sim conseguir ser luzeiros nesse mundo. Nós precisamos viver dessa forma, meus irmãos, certos de que no dia de Cristo, pelo esforço, pelo trabalho, pelo labutar, pelo desenvolver, pelo santificar-se, nós obteremos uma recompensa eterna, a glorificação. Nós seremos glorificados e não teremos mais que labutar contra o pecado, lutar contra o pecado. Cristo já venceu e em breve não teremos mais que lutar contra o pecado. Mas enquanto estamos aqui, é uma luta que precisamos travar. Contra nós mesmos, contra contendas, contra murmurações, contra tudo aquilo que faz com que a luz de Cristo seja ofuscada. Nós precisamos fazer de tudo para que a luz de Cristo brilhe e brilhe cada vez mais e de maneira mais forte. E assim todos possam chegar ao conhecimento de Cristo. Faça uma avaliação aí, pessoal, sobre como você está trabalhando a sua salvação. Quais áreas precisa focar mais? Você está permitindo aí que Deus trabalhe? Tem permitido isso? Lembre que nós precisamos ser motivados dia a dia a guardarmos, a retermos firmemente essa palavra. É por isso que nós temos um ambiente de igreja local que vive de maneira orgânica,
que vive e se interessa pela mutualidade cristã. Nós, como igreja, estamos interessados em termos relacionamento, a como chamamos aqui, termos vida na vida. Você que se diz um crente e que é membro dessa igreja, você não foi salvo para viver sozinho. Você foi salvo para praticar a mutualidade cristã. Se preocupar com o seu próximo, receber o cuidado do outro contigo, e assim irmos crescendo à imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a salvação, ela é realizada completamente por Deus. Inclusive, o desejo que Ele nos dá de nos santificarmos dia após dia. Se nós queremos viver uma vida cristã que manifesta de fato que somos salvos, manifestando isso de maneira ativa, não passiva, mas testemunhando a Deus, testemunhando de Deus ao mundo com alegria e integridade, além de termos que desenvolver a nossa salvação com tremor, com temor, além de brilharmos como luzeiros nesse mundo, nós precisamos também ter alegria no serviço e ter alegria em se sacrificar. E com isso nós, então, fechamos aqui essa unidade. Paulo diz, ainda que ele seja oferecido, versículo 17, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. E ele então diz, estejam vocês também alegres comigo, e regozijem-se comigo, e alegrem-se comigo. Paulo enfatiza 2 vezes a alegria de servir e se sacrificar pelo reino de Deus. Lá no capítulo 4, ele novamente vai nos convocar a esse mandamento de alegrar-se em Deus o tempo todo. Ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria deve estar em servir o Rei e o seu reino. A nossa alegria de servir e se sacrificar para que o reino de Deus continue avançando e para que ele seja manifestado em nós, deve ser motivo, meus irmãos, para nós de grande alegria. Paulo usa aqui a metáfora da libação. Ele usa essa metáfora referindo-se à possível morte como um ato de derramar a sua própria vida em favor dos filipenses. Esse líquido que era derramado nos sacrifícios apontava para o final de um sacrifício. Mas Paulo se coloca então como essa bebida que está sendo jogada sobre o altar no final de um sacrifício. E ele diz, se alegre por ser essa bebida, por ser esse sacrifício, por ser uma pessoa que é oferecida também a Deus, para que o reino dele continue avançando, para que ele seja manifesto ao mundo. A igreja, ao se envolver na missão de Deus, ela deve reconhecer o valor do sacrifício como expressão de fé e de serviço. Nos versículos anteriores, 5 a 11, nós temos destacado o maior exemplo de serviço e sacrifício, o do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, Paulo então nos convida a fazermos a mesma coisa, por Ele e para que o reino dele continue avançando. No versículo 18 ele diz, e é pela mesma razão, vós também vos alegrai, alegrem-se e alegrem-se comigo, ou regozijem-se comigo. Assim como Paulo se alegra no sacrifício dele, e vocês devem lembrar, Paulo estava onde quando escreveu essa carta aos irmãos em Filipos? Preso pela causa de Cristo, por pregar o Evangelho. Será que isso era um sacrifício para Paulo? Será que isso era um ato de serviço para Paulo? Ele está dizendo que sim. E ele diz, da mesma forma vocês devem se alegrar em qualquer sacrifício que vocês venham a fazer. Ele, portanto, nos exorta, meus irmãos, a nos alegrarmos também
em nos sacrificarmos. Em nos sacrificarmos para vermos a obra do Senhor avançando em nossa cidade, para vermos pessoas se rendendo aos pés de Cristo através da pregação do Evangelho. É por isso que ser igreja, ser a expressão de Jesus, vai muito além de vivermos dentro apenas de 4 paredes. Nós somos, meus irmãos, chamados a termos alegria no sacrifício. Alguém, em um comentário sobre Filipenses, ele destacou que a alegria, embora paradoxal, encontrada no serviço sacrificial, o serviço cristão ele é visto como uma participação na missão de Cristo Jesus. Ele começou uma obra de redenção, ele nos incluiu nesse plano e ele quer que eu e você nos sacrificamos, se necessário for até vamos doar a nossa própria vida, dar a nossa própria vida, mas que o reino dele avance. Mas que o reino dele se expanda cada vez mais, que outros conheçam a Cristo, mesmo que eu tenha que morrer para que isso aconteça. E alguém em uma canção disse certa vez que vale a pena morrer para que outros possam viver. Eu acredito que Jesus viveu isso e que nós precisamos viver também dessa mesma maneira, morrendo para que ele viva cada vez mais, morrendo para que outros possam chegar ao conhecimento da vida. Eu e você fomos convidados nessa noite a refletirmos sobre o nosso papel no desenvolvimento da nossa santificação, da nossa salvação. Fomos chamados à atenção de que precisamos brilhar como luzeiros nesse mundo, impedindo de que qualquer atitude, qualquer coisa que ofusque o brilho de Cristo, ela seja arrancada da minha vida, seja arrancada da igreja. E fomos chamados a atenção de que é uma grata alegria nos sacrificarmos e servirmos ao Rei e à sua obra. Filipenses 2, 12 a 18, desafia então a nós como igreja sermos expressão viva de Jesus ao mundo. A vida cristã ela é uma jornada, meus irmãos, contínua, de viver a salvação com reverência e em parceria com Deus. Ele nos salva, Ele ainda nos deixa nesse mundo para que vivamos como Jesus. Mas é Ele quem realiza a obra de salvação em nós. É Ele, em Cristo Jesus, que nos torna santos diante de Deus. Ao brilhar como luzeiros no mundo, nesse mundo corrupto em trevas, e ao abraçarmos a alegria do serviço sacrificial, a igreja então cumpre a missão de refletir o reino de Deus e a glória de Cristo até a sua vinda. E a pergunta final é: você, enquanto igreja, enquanto membro dessa igreja, tem o desejo de viver a sua vida de maneira ativa, de maneira vibrante, a expressar o Senhor Jesus Cristo com alegria? Você tem esse desejo? Pois se você tem esse desejo, meus irmãos, de ser participante na missão de Deus, de redenção do mundo, eu e você precisamos ir além das 4 paredes como fomos desafiados no início. Precisamos estar engajados na EBEC, precisamos estar engajados no Esperança em Ação, no Projeto Esperança, no Instituto Esperança, diversas outras frentes que temos aqui, meus irmãos, nos empenhado para ver pessoas se rendendo a Cristo. E por que é que você ainda não se envolveu? E você que tem se envolvido, o desafio para você é: persevere, se sacrifique, tenha alegria nisso tudo, porque isso, meus irmãos, redundará em glória eterna ao nome do nosso Deus, mas em glória eterna em nós, porque seremos glorificados em Cristo Jesus. Não cruzemos os braços, vivamos para expressar o Senhor Jesus. Se você está aqui entre nós e ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, o convite de Paulo aqui para você, o convite de Jesus para você é: venha,
e experimente do meu amor. Venha e experimente da salvação, da obra salvadora na sua vida. Essa obra começa aqui, ela é progressiva, mas ela é certa, ela vai ser concluída. E isso tudo por causa de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. Perdoa, ó Deus, a nossa negligência no desenvolvimento da nossa salvação. Aumente em nós cada vez mais, ó Deus, o temor a Ti. Aumente em nós, ó Deus, cada vez mais o espanto, a responsabilidade, o compromisso de vivermos para Ti, com integridade, com pureza. A olharmos para Cristo e imitarmos Ele dia após dia. Ó Deus, nós precisamos viver as nossas vidas de maneira a manifestar, ó Deus, a salvação que temos em Ti. Não de maneira acanhada, de maneira envergonhada, mas de maneira ativa, vibrante, empolgante, ó Deus, para que os outros possam ver que de fato temos salvação em Cristo Jesus e certeza disso. Nos ajuda, Pai, a dia após dia brilharmos a Tua luz, a manifestarmos ao mundo, ó Deus, os valores do Teu reino. Por isso nós Te rogamos, venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós e nos ajude, por favor, a manifestar Cristo Jesus e os valores do Seu reino nesse mundo que jaz em trevas, Pai. Nós clamamos por salvação em nossa cidade, nós clamamos por salvação, ó Deus, aquelas pessoas que têm ouvido o Teu Evangelho. Temos certeza de que é esse Evangelho que pode transformar vidas e clamamos que, por favor, o Senhor transforme-as. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito e rogamos, Pai, que a Tua igreja possa estar cada vez mais, ó Deus, engajada na Tua missão de redenção. Por favor, Senhor, por favor, não a nós, mas a Ti toda a glória. É no nome de Cristo Jesus, aquele que nos redime, aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e aquele que virá e governará, é que nós oramos, no nome dEle. Amém.